Oi, pessoal, mais uma no Entrevista e hoje o meu convidado especial, Ramon Cunha, intérprete de Libras, intérprete do IFC, que é o Instituto Federal Catarinense. Exatamente. Olá, Acertei. tudo bom, Manu? Prazer em Tudo estar junto bem. contigo aqui. Muito bom. Ramon, o prazer é todo meu. A gente que se conheceu nas pautas da vida, né? Então a gente estava fazendo os cálculos aqui, que eu conheço, a gente se conheceu, né, pelo teu trabalho em 2019, eu acho, porque foi quando eu ainda trabalhava na Rádio Cidade em Dia, que a gente fazia eram várias entrevistas. E aí sempre quando se fala, até o pessoal aqui da região, muita gente acaba conhecendo o Ramon por conta disso. Falou em Libras, pensa no Ramon Cunha. Legal. Maravilha. Teu esse símbolo, essa marca, né? Muito bom. Muito bom. E a gente vocês sabem, né peraí, deixa eu só me apresentar, porque às vezes o pessoal que te acompanha, que chegou aqui do Neida, que caiu de paraquedas nesse canal. Eu sou Emanuela Justino, sou jornalista, repórter de TV e agora sou metida a youtuber também. Então, vou fazer aqui meu momento youtuber, né, pedindo pro pessoal se inscrever no canal, porque todas não, nas terças-feiras, a cada 15 dias, ou seja, uma terça sim, uma terça não, tem vídeo novo nesse canal conversando com pessoas da comunicação, ou pessoas que têm alguma relação, ou profissionais que eu admiro, que não precisa ser da comunicação necessariamente, para falar um pouquinho do trabalho e do lado B também, que eu gosto de perguntar coisas que não é aquele o óbvio, né, do trabalho, assim. E hoje o Ramon participando e deu certo para a gente gravar. O Ramon que sempre participa, né? Muita gente dos meios de comunicação sempre aciona ele quando é para falar sobre esse idioma, né? Que a língua brasileira de sinais é um idioma. E eu começo te perguntando, né, Ramon, como é que começou tudo isso na tua vida? Fazer Libras, enfim, e aí depois tu se tornou professor também, só para a gente entender como que essa atividade chegou para ti. Eu sempre, quando vou fazer as palestras, aí eu falo assim, e tudo começou em 22 de março de 1986, quando eu nasci, né? Eu sempre brinco isso, mas é a partir da comunicação, né? Sempre gostei muito de comunicação. Em 1995, eu olhei o alfabeto lá num livro e disse, eu quero aprender isso. Só que em 2002, 2003, nessa virada, eu tive a oportunidade de substituir alguns professores na rede estadual. Naquela época eu podia substituir, né? E eu substituí só 2, 3 dias. E eu substituí uma sala de recursos, que era onde tinha surdos. E esses surdos, eu não sabia a língua de sinais, como é que eu vou me comunicar? Aí falei com a professora, quero aprender Libras na hora que terminar o ensino médio. E foi dito e feito. Comecei a aprender Libras, fiz os cursos, né? Depois do ano de 2003, os cursos de Libras. Dali eu fui me empenhando em estudar e desenvolver para poder trabalhar futuramente, né? A Uhum. professora dizia, Ramon, isso daí vai ser emprego do futuro. Nem existia, nem era Vê, né? legislativa ainda, dentro de lei, a profissão do tradutor e intérprete naquela época. E Isso nem tinha foi esse negócio só... de acessibilidade também, era Não, bem assim, né? era bem... Era só, assim, um professor de sala de recursos que ajudava os surdos. Aham. Não tinha um profissional em sala de aula. A partir de 2005, daí começou a ter esse tipo de profissional, onde eu iniciei aí a minha carreira como tradutor e intérprete de Libras. Ô, Ramon, 2004. e até falando assim, porque acredito que tu já deve ter dado milhões de entrevistas em vários veículos de comunicação aqui da região, mas a gente pensando em toda a mudança, né, que teve principalmente nos últimos anos, assim, a importância desse tipo de recurso para a comunicação. A gente fala TV. Hoje o rádio é uma espécie de TV porque tem imagem, né? Então tem no YouTube, então a gente pode dizer nas rádios que transmitem imagem e rede social também, né? Que é um assunto que a gente se propôs a ser o tema aqui da nossa entrevista. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque são quantos anos já de carreira? 20 anos. 20 anos. Então muita 20 coisa mudou, anos. né? Pensa, lá de Muita gente. 2004 para 2024. Como é que tu vê hoje, a questão desse recurso-uso nos meios de comunicação? E eu falo aqui meios de comunicação tradicionais e os não tradicionais. Rede social, assim, né. O que que mudou? Tudo começou assim, ó, porque em 2004 não tinha todo o aparato que a gente tem de tecnologia, né? Tem que entender. Eu sempre deixo aqui em cima da minha mesa. É uma coisa muito legal, né? Eu aprendi Libras com isso daqui, ó. A fita. Até mostra, né?
todo daí o pessoal da nova geração. Sabe o que que é Os isso daqui? jovens, adolescentes, essa é uma fita É uma fita cassete VHS. Ou seja, VHS. eu mostro isso nas imagens, mostro nas aulas, e é bem interessante porque é ali que a gente aprende a Libras, no papel e na fita. Pensa bem, né? A gente aprendendo isso e desenvolvendo. Só que as tecnologias elas chegaram, YouTube, né? Antes do YouTube já tinha vídeos dentro dos CDs e DVDs, já tinha DVD também, né? E Sim, foi evoluindo. Ali que a gente começou a desenvolver a Libras, porque tu via Libras de outros lugares do Brasil, outras técnicas, aperfeiçoamento. Aí sim, aí a gente começou a colocar nossa imagem dentro do YouTube. Já em 2008, mais ou menos, 2008, 2009, uhum. quando começou o YouTube, né? É claro, é assim, ó, olhando 20 anos, em 20 anos transformou muitas coisas. A visibilidade de nós intérpretes, por exemplo, e a aprendizagem também da língua de sinais se tornou muito rápido. Antes era devagar, demorava anos para a gente desenvolver técnicas, né? Então, com os meios de comunicação, hoje tu vê vários canais dentro de YouTube, de Instagram, que as pessoas ensinam Libras em uma rapidez. Mas a técnica, claro, envolve anos, né? Para te poder desenvolver, né? Então, para uma pessoa ficar fluente, digamos assim, não é assim, tipo, leva quanto tempo para ela poder se virar em libras, digamos assim? Aprendendo Libras leva para ser um tradutor e intérprete, que é a última instância que a gente diz da Libras, né? Porque tu passa pelo processo de fluência, comunicação, bilinguismo, e aí para ser um intérprete uns 4 anos, de 3 a 4 anos para É uma te se faculdade, tornar. hein? É uma faculdade, até porque tem faculdade, né, para Uhum. tradutor e intérprete. Só que é como eu digo, meu irmão também é profissional, né? A gente, lembrando, a gente começou a aprender Libras na mesma época, ele é um pouquinho mais velho que eu. A gente diz que a gente foi criar a mesma experiência uns 10 anos depois. Que daí, 10 anos depois, tu tem todas as estratégias para te trabalhar em áreas distintas, né? Áreas comuns, né? Saúde, educação, essas coisas assim. Agora, Sabe se é uma uma coisa muito técnica, já é uma coisa um pouquinho mais difícil, né? Sabe uma dúvida que eu tenho? Porque, assim, com a evolução das coisas, surgem novas palavras. Há alguns anos não tinha a palavra deletar, ou expressões, né? Tipo, hoje a gente fala cancelamento, todo mundo entende, né? Ah, fulano foi cancelado. Pensa falar isso há 20 anos atrás, tá? Tipo, como assim cancelado? Então, assim, como é que é isso pra vocês? Isso também surge junto, ainda bem que as palavras surgem junto em português, e como a gente trabalha na tradução e interpretação, a gente busca muitas coisas do português. Assim como não existia sofrência, por exemplo, tem É, sinal de sofrência também, como é tem que é sinal de sofrência? cancelamento também. Faz O aí. sofrência, assim, o sofrer é aqui, mas o sofrência é aqui, porque é no coração, né? É o Aqui, sofrência no assim, coração, isso. mas tem uma expressão, né? Tem que fazer uma cara de sofrência Exatamente, também. porque tudo isso é um contexto que Então, tu vou tá fazer uma tendo uma sofrência assim. sofrência, que é amor, é a paixão por uma pessoa, então tem tudo aquilo, né? Então, as palavras e os sinais, eles vão surgindo também conforme a necessidade da comunicação. Nós não ouvíamos a palavra sofrência há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Uhum. cancelamento. Tipo, isso é um sinal de cancelar, né? O cancelamento, mas a pessoa cancelada, e aí tem outra conotação, sabe? Porque às vezes é a mesma palavra com significados diferentes. Pois E o é, sinal daí muda. O muda sinal ele também. muda. A Libras ela é bem novinha, tá? Com relação à língua portuguesa, se a gente parar para ver, com gramática própria ou até reconhecimento. O reconhecimento como idioma é 2002. É muito É, novinha. Se a língua sim, portuguesa tem 1000 anos, 1500 anos, sim. tá certo que Libras existia antes, né? Um aperfeiçoamento educacional há 200 anos atrás. Mas foi agora, né? Nos últimos 30 anos que foi criando a gramática da língua de sinais, os estudos da tradução. E aí, claro, a gente chega no dia de hoje com uma língua e com desenvolvimento nessas palavras que existem em português e os sinais também, né? Daí isso vai depender sempre dos contextos. Ah, que Então, legal. assim, E eu vou pedir para ti fazer uma introdução, uma saudação para o pessoal em Libras. Esqueci de pedir isso no início do vídeo. ah, então eu digo assim, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à entrevista juntamente comigo, Ramon, e a Manu, ok? Ah, que Um legal. abraço. Como é que é? Sejam bem-vindos para eu fazer também. Assim, ó, o bem-vindo é o bom aqui, ó. Bom. E puxa as duas mãos assim, ó. Bem-vindos. Isso. Bem-vindos. Isso. Assim, Isso. só assim uma Isso. vez. Isso. Bom, bem-vindo.
Ah, Sim. É que legal, legal, primeira legal. vez aqui, ó, viu, Uhum. trazendo Libras aqui no canal, e é legal, assim, como a língua portuguesa ela vai mudando, o Libras também vai, né. E aí, como é que é isso? Como é que você, tu, né, como intérprete também, mas como é que tu percebeu a consciência dos veículos de comunicação ou de rede social para trazer esse idioma? É porque, assim, sempre que a gente vê os veículos de comunicação que mostram as imagens, e os surdos, eles também, eles querem saber o que está acontecendo. Uma imagem até ela vai dizer uma reportagem aqui, outra reportagem ali, mas a fala em si, os contextos de falas dos repórteres, até mesmo os comerciais. Ultimamente a gente vê muitos comerciais com língua de sinais embaixo. Sim. O governo federal, mas não só do governo federal, de outras marcas, até mesmo famosas, com a língua de sinais. E a gente percebendo, e eu conheço cada intérprete, porque Ah, são é? intérpretes mais antigos, então esse eu sei, fulano de tal, ou quem eu já trabalhei, né? A gente teve uma oficina muito legal, ele interpreta o Roda Viva na TV Cultura, muito legal, que é o Sim, Hélio. conheço esse programa, é bem bom. E o Hélio já veio para Santa Catarina, já fez muita coisa aí com a gente, né? E é bem interessante porque é um canal bem acessível. E outros canais também de televisão a gente conhece. O surdo ele precisa saber da informação. Nós somos a ponte da informação, porque a gente ouve e sinaliza. Então a gente pega o português e passa para Libras. E aí, claro, a televisão ela é um meio de comunicação, e eu não estou falando só de TV canal, né? Eu estou falando Vídeo, né? de redes sociais, vídeos em YouTube, até o próprio Instagram tem uma porcentagem mínima de língua de sinais nas informações. Se a gente Ai, parar olha, para ver, que a gente vai passando ali, tem muitos textinhos, tem falas, as pessoas falam, tem legenda, mas não tem ali efetivamente a língua Libras brasileira de eu acho que eu sinais. nunca vi, tá, pra ser bem sincera, no Instagram específico, nunca vi nenhum vídeo assim, eu acho. O que a gente fez agora, por último, na política foi bastante coisa, assim. Eu tenho um canal lá de dois, três, quatro candidatos a prefeito e vereador, que está lá Libras no cantinho em todas as falas e vídeos do processo eleitoral. Então, daí tem outros canais, por exemplo, até corretor de imóveis. A corretora de imóveis aqui da região disse: Ô Ramon, grava. Eu gravei a venda de uma casa em Que língua legal, de ó, vê, sinais, né? tu vê, né. Então, várias coisas tem lá na língua de sinais. Não só no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook, enfim, né? Todas essas redes É um sociais mundo de também. possibilidades que tem, e tu falando isso, eu estava pensando aqui, porque eu acho que, por exemplo, na política é lei, né, tem que ter esse negócio de acessibilidade, né. Porque, assim, é muito contraditório, porque tá, na política é obrigado a ter que as pessoas têm que ter acesso à informação. Tá, mas em um jornal, por exemplo, um outro programa, daí não precisa. Pra ver como é que eu sei que tudo isso é um processo, mas mesmo assim, não significa que não é só no período eleitoral que a pessoa precisa saber o que Exato. que tá passando, sempre, né. E é uma curiosidade interessante, porque tem uma lei na lei da política, de propaganda eleitoral, que é obrigatório ter a Libras quando passa na TV aberta. Aham, sim. Precisa ter. Em redes sociais não é obrigado ainda, mas muitos fazem. Mas vai ser obrigado, está tramitando os projetos de É, lei. vai Por que aham. que hoje a TV, tanto a TV aberta quanto a TV fechada, ela não tem tudo em Libras? Porque a Lei 10.436, lá de 2002, que reconhece a Libras como meio oficializado, ou seja, um idioma, né, dentro do país, mas ele não é um idioma oficial. Ele é oficializado, ou seja, ele é reconhecido como um idioma dentro do país, assim como o Entendi. tupi-guarani, assim como Tá. o alemão, que é a segunda língua mais falada além do português, tem o espanhol aqui, mas não são línguas reconhecidas. A única língua oficial do Brasil, mediante a Constituição, é o português. Se um dia a Libras está tramitando for uma língua oficial do país, assim como o Canadá tem o inglês e o francês, se o Brasil tiver o português e a língua de sinais, todos os veículos de comunicação são obrigatórios colocar a legenda em Libras. Eu falo legenda em Libras porque é o quadradinho, é o O Pictures in quadradinho. Pictures. Porque tem a Aham. legenda em português, é uma coisa, é na língua portuguesa. Nem todo Tá. surdo entende essa estrutura gramatical. Eu falo da legenda de Libras mesmo, a janelinha, não tão pequenininha, tem que ser grandinho, para que o É, surdo porque daí tenha um também entendimento maior, né? aham. Então, o dia que for oficial, sim, aí todos os veículos de comunicação, independente de redes sociais, vai ser obrigatório. Então, toda uma programação de um jornal, um canal de TV que tem novela, filme e jornal e mais um monte de coisa.
tudo vai ter que ter Libras. Então, pensa, novela, tá lá passando, tem a Libras. Aham. Então, versão brasileira, Herbert Richard, e Richards. versão língua brasileira de sinais, Ramon Cunha. Então, a gente Já coloca pensou? as versões, porque a gente faz como uma dublagem também. Por isso que eu gosto muito das dublagens, eu sigo muitos Vocês são dubladores, né? dubladores, Os né, de dubladores. uma maneira, assim, bem E coisa, a gente falando tem que mais de fazer vocês. muitas vezes dublagem, porque tu tem que começar no mesmo tempo e terminar É. no mesmo tempo E que a pessoa tá passar a falando. mesma emoção também, né, porque, tipo, o Exato. dublador tem que passar a emoção ali. A expressão facial, né? É. Então, assim, eu sempre presto atenção nisso, porque a gente está fazendo uma fala. Uma interpretação simultânea, às vezes tu vai passar um pouco de tempo. A pessoa está lá falando, parou de falar e tu fez mais 3 segundos de sinais, porque tu está contextualizando a interpretação simultânea numa aula, numa palestra. Já a tradução tu faz exatamente no mesmo tempo da fala, no início até o fim, que é o que acontece com a Interessante. propaganda política. Tu tem que Aham. fazer Bem exatamente certinho. desde a primeira fala até a última. É uma dublagem, praticamente, né? É técnica de Inte dublagem. interessante, né. E aí eu não sabia dessa não, tá, de ter que ser uma língua oficial para poder, obrigar, né, todos os veículos de comunicação. E, como é que tu acha, assim, que seria tá, vamos supor, é oficial agora, Libras. Uhum. Sim, Demora, né. Não vai ser demora. assim Demora porque também. eles vão vai ter um tempo exatamente para todo mundo conseguir se adaptar, se reorganizar. Já tem uma questão de estética também, para não ficar tão pequeno, onde é que vai ficar. Isso, e até tem um padrão específico de 1/8 da tela, que tu divide, né, para colocar um intérprete. Tem gente que coloca, olha, 1/12 aí, Um bem dos pequenininho. A gente queria um sexto, mas não dá, né? metade. Verdade. Assim, ó, nas lives nós fazíamos desse tamanho, ó, exatamente, ó. Ah, Enquanto é? uma pessoa aqui estava falando, o intérprete estava desse tamanho, estava Aham. desse mesmo tamanho, porque a informação para o surdo também é importante, entende? Sim, E daí as pessoas, não, vai atrapalhar. Muita gente diz, vai atrapalhar. Eu já ouvi tanto isso que tu nem imagina, vai que vai atrapalhar. atrapalhar? Inclusive em sala de aula, quando eu estava no início da carreira, há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, os professores assim, não, você não pode ficar aqui na frente interpretando. Pega o surdo, leva lá atrás e interpreta lá atrás no cantinho, que daí os alunos não vão, assim, às vezes se distrair, Tirar alguma coisa atenção. assim. Isso, daí tu excluía. E aí veio os estudos de tradução, interpretação e visualização de mestrados e doutorados, que sim, o surdo tem que estar na frente, visualizando o professor e o intérprete o quadro, que nada pode impedir a visão dele. Uhum. Agora, tudo é o intérprete na frente e o professor explicando. Quer ver conta de matemática, que o professor vai fazer uma conta de matemática e o Pois intérprete ali do é. lado. É uma dança no quadro. Vai, apaga, volta, vai e volta, né? Porque daí é visualização. O surdo, ele tá copiando, tá olhando o intérprete e tá olhando a conta. São 3 coisas que ele tem que fazer ao mesmo tempo. O ouvinte, não. O ouvinte, o professor tá falando, ele até vai copiando e olhando e ouvindo, né? Só tem que fazer 2 coisas. O surdo já demora um pouquinho mais, porque envolve mais a visualização e a escrita, né? Que É tudo interessante. isso. E eu até uma pergunta de quem é leiga no assunto, tá, até peço desculpa que se eu perguntar algo muito Não peça fora, desculpa, não fez nada de errado. né. Porque, por exemplo, assim, tu falou que tem a língua portuguesa e tem a Libras. Vamos supor, todo o surdo que é de nascença, quem nunca ouviu nada mesmo, ele não vai aprender a ler, não tem essa necessidade de ler em português? Porque, por exemplo, assim, tem um vídeo que é legendado, Uhum, ou sei lá, eu vou falar aqui da parte da comunicação, um jornal. uhum. Hoje a gente tem a opção de colocar a legenda ali e tal, né. Eh, quem é de nascença, ele pode não aprender aquilo ali e ir direto só para Libras? É Como porque, é que é assim, ó, isso? o sistema de legislação específica é assim, existe a palavra L1 e L2. Não é da coluna isso, né? L1 é a língua brasileira de sinais, língua materna. Tá, L2 é língua portuguesa modalidade escrita. O surdo ele pode nascer com graus diferentes de audição, tipo surdez profunda, não ouve nada, surdez leve, moderada, enfim. Mas a primeira língua que ele vai aprender é a Libras. Depois ele vai aprender a língua portuguesa modalidade escrita. É um formato diferente como a gente aprende, porque nós aprendemos através da fonética. A nossa primeira contato com língua portuguesa é sons a gente que a fala gente primeiro, ouve. né, A depois lá da começa a barriga a gente escrever. já está ouvindo.
Criança, 2, 3 anos ouvindo, mas ele não está escrevendo, mas a gente tem contato com a língua. Quando passa 6 anos de vida que a gente entra na escola, a gente começa a associar os símbolos negros lá, que são as letras, e a se alfabetizar e a se letrar, porque tu já tem contato anterior com a língua. O surdo não Entendi. tem contato com a fonética, com os sons das palavras, ele tem contato com sinais. Então, para ele é uma segunda língua que ele está aprendendo. Para nós é como se a gente aprendesse o português e quando entrasse na escola, entrasse no inglês, fosse para os Estados Unidos aos 6 anos de idade. Ó, Vai agora vai ser começar. tudo em inglês, tá? Tá, mas eu Aham. aprendi português no Brasil. Não, agora vai ser tudo em inglês e a tua escola, português, matemática, geografia e história, é uma segunda língua. Se torna difícil para uma criança aprender, sendo que ela não teve contato com a língua. E o surdo também, ele tem contato quando os pais, eles entendem que é importante aprender Libras desde bebezinho, beleza, ele vai ter Libras. Senão ele vai ficar só numa leitura labial, que não vai ser tão efetiva, daí vai aprender Libras mais tarde, vai atrasar o português mais uns anos. Então, a importância de você aprender Libras para aprender o português. Só que a visão dele em português não é a mesma que a gente. É diferente. Sabe a linguagem de indígena? Quando a pessoa indígena vai lá e fala eu querer estar, eu pegar Sim. sol. Aham. Pois é, o indígena é muito mais inteligente que nós, porque ele, além de ele saber a língua dele, ele sabe a língua portuguesa. Mas a gente que sabe a língua Não portuguesa sabe a não língua sabe a deles. língua dos indígenas. Um Sim, tupi-guarani, um caigangue, né? Qualquer outro verdade. tipo de língua, né? É, Nós que somos os ignorantes em não saber as línguas que são nativas do Brasil, verdade. antes de existir a língua portuguesa, né? E olha que a Uhum. língua portuguesa é complexa, né? Então, o É. surdo, ele tem essa dificuldade de entender o português. Se ele não desenvolver bem, ele vai ter dificuldade, porque a língua materna dele, a primeira língua, o que ele se alfabetizou, é a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, claro que Uhum. ele vai ter os seus, não vai identificar alguma palavra, um verbo não está no infinitivo, está numa conjugado, já se torna um pouco diferente para ele, ou difícil às vezes de ele entender. Ou seja, ele tem que se esforçar bastante para aprender as duas línguas para conseguir compreender a sociedade como um todo. E o primeiro passo, vamos supor, uma pessoa que está assistindo esse vídeo, nunca teve, não tem nenhuma noção. O primeiro passo para aprender Libras é o quê? Aprender o alfabeto? Como é que Essa é uma das primeiras coisas, é uma coisa básica, né? O alfabeto A, B, C, D. Beleza, isso vai te ajudar a falar pelo menos o teu nome e nomes próprios. Ah, meu nome é Ramon. Ah, beleza, então tá. É só nomes próprios. Ah, onde é que tu mora? Ah, eu moro em Sombrio. Tem sinal Sombrio? Tem sinal Sombrio. Ah, eu moro em Criciúma. É nomes próprios. Tem sinal Criciúma? Tem sinal é? Tu Criciúma. soletra, digamos. Soletra. Mas para conversar efetivamente, não é o alfabeto, são sinais específicos. E quem Então, é que dita esses sinais? É universal? não, os sinais, o que que é, eu nunca gosto de usar a palavra não, mas os sinais, eles são o seguinte: o Brasil tem a língua brasileira de sinais, que é o Brasil. O mundo inteiro, cada país tem a sua língua de sinais diferente. Hum, Por quê? Porque língua é cultura. Então, por exemplo, a língua de sinais do Brasil é diferente da língua de sinais de Portugal. Mas ela tem as suas, assim, eu tô pensando aqui semelhanças. duas pessoas surdas de nacionalidades diferentes É, conversando. a gente consegue conversar mais com francês e com americano. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos com uma pessoa que mora na França. Porque a influência da língua brasileira de sinais, hoje, foi há 170, 180 anos atrás, da língua de sinais francesa. Então, tem muitos sinais que são parecidos com os sinais da França e do Brasil. Alguns, né? Claro. A gente usa a gente usa palavras da França, abajur, sedã, e a gente sabe o que é, são palavras da França. Mas só que Sim. existem muitos sinais que são de lá. E a França influenciou o Brasil e os Estados Unidos. Então tem uma semelhança. Tem uma língua de sinais internacional? Tem uma língua de sinais internacional, que é a língua de sinais internacional, LSI. Não é a língua de sinais dos Estados Unidos nem da Inglaterra. Então, tem uma língua Entendi. de sinais. Mas cada país tem a sua língua de sinais. O Uruguai é diferente do Chile, que é diferente da Argentina, que é diferente da Colômbia. E São todo mundo idiomas, fala né? espanhol. Aham, aham. Porque línguas orais são uma coisa, língua de sinais é outra, porque é criada uma cultura, uma comunidade. Alguns sinais são parecidos? São. Os icônicos, principalmente os icônicos. O que é icônico? Eu faço o teste aqui na hora que tu já vai descobrir o sinal. Quer ver? Todo quem Tá. está assistindo sabe. Ó. Faz, Que sinal é faz. esse daqui? Vamos lá. Casa, Acertou. Esse daqui. comer, Certo. Esse daqui. dirigir, Esse daqui, certo. hã, Ó. pedalar?
É isso Andar de aí. bicicleta? Aham, exatamente. Esse daqui. Ah, já não é Peraí, tão peraí, icônico. peraí. Ó, olha lá. Assim, focar? Televisão, televisão. Televisão. Já tem a ver, né? Então, por exemplo, tem sinais que eles são icônicos, tu já consegue entender. E é Uhum. sinal mesmo, na Libras. Mas tem sinais que não são Não dá icônicos, pra né? saber, né? Não tem como tu saber a iconicidade disso. Porque a língua ela é cultura. Então, por exemplo, casa pode ser assim no Brasil, mas pode ser, sei lá, nos Estados Unidos pode ser assim. Árvore, por exemplo, em vários países árvore é assim. Árvore. Já na língua de sinais chinesa, árvore é assim. O Ramon, sabe a Ó. língua de sinais chinesa? Só árvore. Aham. Então, na língua de sinais chinesa. Aí, por exemplo, problema é assim. Ah, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, é o mesmo problema. Já na Rússia, problema é assim. Eu sei língua de sinais russa? Não, só sei sinal de problema na língua de sinais russa. Só os problemas mesmo. Ou seja, cada país tem a sua língua de sinais que é diferente uma da outra, até porque a sua criação foi em épocas distintas, baseado em uma parte histórica. No caso do Brasil, 1857, Rio de Janeiro. No caso de Santa Catarina, 1870, 30 surdos foram estudar no Rio de Janeiro, no INES. Então, Santa Catarina já tem uma influência bem grande na língua de sinais. E o mais legal de Santa Catarina é que a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, é o Centro da Aprendizagem e Desenvolvimento da Língua de Sinais Brasileira no Brasil. Nós somos o Centro de Desenvolvimento de Letras Libras, bacharel e Olha, licenciatura, mestrados e doutorados de estudos da tradução e linguística no Brasil. Então, a gente é a referência em todo o Brasil, não só no Brasil, no mundo também. Santa Catarina é a interessante, né, ponta. gente? E somos então o polo, digamos assim, referência. Exatamente. O Rio de Janeiro é outro, São Paulo é outro, o Rio Grande do Sul também tem boa influência, né? E, claro, outros estados, mas Santa Catarina é onde estão as cabeças mais inteligentes e que desenvolvem as pesquisas, né? Que legal. E qual foi, assim, a tradução ou a interpretação, acho que é a palavra, né, não Uhum. sei. Interpretação mais especial, mais marcante, assim, que tu já fez? Todas eu considero bem importantes, tipo, desde fazer um divórcio até fazer o casamento com a mesma É, pessoa. não, Desde espera eles interpretar se muitas casaram e depois se vezes. separaram? A pessoa ela foi lá se divorciar, tá? O Tá. surdo. Então eu interpretei o divórcio para ele, tá? Daí, depois do divórcio, daí ele se casou com outra pessoa. Daí eu Ah, interpretei o casamento dele. é? Foi uma coisa sensacional, né? Porque daí os dois surdos, né? Ele era Aham. casado anteriormente com uma ouvinte, daí ele se divorciou. Daí ele casou com uma surda que veio bem de longe, assim. E daí, com o juiz de paz, a gente fez o casamento ali. Aceito, daí ele, aceito, Como é aceito. que é aceita? Aceitar, né? Que é o casamento, né? Mas, assim, o que mais marcou, claro, já interpretei em hospital, pré-cirurgia, pós-cirurgia, educação nem se fala, interpretação de ministros, ministros de outras épocas, assim, de pessoas importantes da Apple, da Microsoft, Que também, quando chique. tivemos uma. Em 2012, teve um congresso, não, um Fórum Mundial de Tecnologia em Florianópolis, onde a gente interpretou esse fórum. Mas o que mais marcou foi em 2016, no velório da Chapecoense. Ah, Eu estava lá em Balneário Camboriú, e daí por que que eles me chamaram? Não era só eu, nós éramos os 5 intérpretes. Tudo isso é uma história baseada no Nelson Mandela. Pô, o que que Nelson Mandela tem a ver com isso? Nelson Mandela faleceu. E aí na África do Sul fizeram um funeral bem grande. E aí eles botaram um intérprete da língua de sinais sul-africana. Só que esse intérprete não sabia a língua de sinais. Tu lá no YouTube e coloca lá, intérprete do velório das Mandela. Daí tem as entrevistas que ele só mexia as mãos. Ele não fazia a língua de sinais. Era tipo um charlatão. e Daí aí uma ele pessoa que era falou, surda assistindo aquilo ali não não entendia nada, né? Então tu pensa, mexendo as mãos para lá, para cá, e aí pensa que o Barack Obama estava do lado. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. E ele apenas. fazendo nada com nada. Depois ele dá entrevista que ele tinha esquizofrenia, que ele pediu desculpa, que, né? E esse fato foi bem importante, porque quando aconteceu o velório de Chapecoense, que foi uma coisa mundial,
o prefeito, o secretário ali de educação, ele disse assim, ó, me chama os intérpretes que são intérpretes de verdade. Como assim intérpretes de verdade? Pô, intérpretes são efetivos em cargos públicos. Esses são intérpretes de verdade, que é o nosso caso. Porque tem Ah, intérprete então, charlatão, isso vai existir. Em qualquer tá, área tem os então, charlatões, né? não, só fazendo um parênteses, tá? Não tô querendo te cortar. Então, só para saber se a pessoa realmente é intérprete, ele é efetivo em algum cargo público ou tem intérpretes que não necessariamente são assim, mas como identificar? Isso, não necessariamente em serviço público, porque se ele passou Mas serviço público, ele passou por uma banca, então, com certeza, ele é uma pessoa ele é. capacitada para isso. Mas pessoas formadas na área, não precisa ser efetivo, também são bem capacitados, né? A gente sabe que existe muitas pessoas que têm essa capacidade, mas o importante é ter formação. Se ela passou por formação, ela passou por banca examinadora do Ministério da Educação, então ela tem influência. Então, existem pessoas que não são Tá, efetivas, que são fluentes. Mas tá, nós, como já éramos efetivos na rede tá. federal, não era muita gente lá. Decidiram, ó, chama a galera que é efetiva na rede federal. Nós não éramos muitos efetivos no Oeste. Eu morava no Oeste de Santa Catarina, em Ah, na Videira. época tu morava lá? Eu morava em Videira, trabalhava no IFC de lá. Só que eu estava em Camboriú. Estava trabalhando em Camboriú. Daí ligaram, Ramon, preciso da tua ajuda aqui em Chapecó. É longinho, né? Tu sair de Balneário Camboriú e ir até Sim. Chapecó. E eu fui pegando e ouvindo as rádios. Foi ali que eu conheci, acho que umas 20 rádios diferentes, conforme as estações iam acabando, Ia eu mudando. botando as outras até avião sobe, avião desce, chega gente, chega de todos os lugares. Cheguei em Chapecó. Cheguei umas 11 horas, entrei na Arena Condá, e lá, no mesmo vestiário em que eles passaram para a Sul-Americana, que eles batiam assim, tinham símbolos da Chapecoense, eu lembrava daquilo. Eles falavam, vamos, vamos, Chape! Aquela, Aham. uma das últimas filmagens deles, passei pelo vestiário. Quando eu cheguei embaixo da arquibancada, que é algo grande, tem uma sala de reuniões, aí vi muita gente famosa. Então, jogadores, técnicos, muita gente. Aí damos a volta, os caixões não tinham chegado ainda, fomos lá no protocolo, daí era jornalista, não lembro qual o nome da jornalista, Mário Mota, que fez toda a parte ali do cerimonial também. E daí, daqui a pouco, vem chegando num carrinho daquele de golfe, quer dizer, o carrinho que pega o jogador, o Cid Moreira. Então, eu conheci o Cid Moreira, um ícone do jornalismo, né? Ah, E daí foi quando eu conheci. apertei a mão dele, assim, e disse, boa tarde, seu Cid. Ele, boa tarde, com Boa aquela tarde. voz, né? Aquele E daí, vozeirão. aí eu expliquei para ele, olha, a gente vai interpretar em língua de sinais. Enfim, tinha nosso grupo ali, fomos em 4 pessoas. Então, ali a gente estava emocionado, 20 mil pessoas Ah, na foi uma Arena Condá, comoção, né, aquilo ali, né. chovendo, 50 caixões. Aí a gente foi conversando com cada um que ia falar. Eu estava com o protocolo na mão. Ah, mensagem do Papa pelo bispo. Tava lá, cadê o bispo? Conversei com o bispo. Cid Moreira, cadê o Cid? Tá aqui. Conversei com o Cid. Esposa dele tem mais um outro jornalista que acompanhava ele. O outro, Gianni Infantino, presidente da FIFA, aquele carecão alto que entregou a taça pro Messi. Cheguei pro Gianni Infantino e falei: boa tarde, boa tarde. Speak English, habla espanhol. Ele assim, eu falo português. Não é possível um presidente da FIFA, ele Sério? falando bem fluentemente, um presidente da FIFA, assim, falando, né? Ele falou. Ter o Brasil como pentacampeão e não saber falar português, né? Só o que falta. Que João legal. Não, Avelange parei. sabia diversos idiomas, era brasileiro, presidente da FIFA, né? Joseph Blatter, e ele foi o próximo. Então, foi interessante conhecer o presidente da FIFA, alguns jogadores muito famosos que estavam ali também, como o Seedorf, da Holanda, o Puyol, da Espanha, o próprio Michel Temer na época estava, o Colombo, que era governador de estado. Bom, vários chefes de estado, toda a CBF, várias pessoas da FIFA. Então, foi uma experiência triste, mas marcante, porque Sim, dentro do estádio tinha os telões com nós ali embaixo interpretando. Mas as emissoras, tinha mais de 35 emissoras ao redor, com aqueles furgões com as antenas, sabe? sim, Porque daí era imagina. o mundo inteiro, O mundo era inteiro foi para Chapecó, chinês, né. era europeu, era americano, era BBC, era um monte de canal. E diversos microfones de todos os símbolos que tu possa imaginar de emissoras de TV e rádio fazendo a reportagem e transmitindo. E lá, se tu coloca no YouTube, Velório da Chapecoense, tem um vídeo de 4 horas, eu tô lá aparecendo em 1 hora e 30, daí começa a cerimônia.
Aí eu ajudei a fazer a abertura. Daí a gente ia trocando os intérpretes a cada 5 minutos, que a emoção era grande, e a gente ia trocando, né? Ia interpretando, e todo o evento foi feito interpretado para mostrar, né? O Brasil é organizado, né? A Uhum. África do Sul cometeu um erro, o Brasil não vai cometer Não esse pode mesmo erro, cometer o mesmo. porque era uma coisa mundial, e E estávamos assim, né, lá. e além disso, claro, porque, tradução ali simultânea, e também a carga de emoção, né, porque era uma coisa que imagina, né, um time inteiro, um avião que caiu, morreu Uhum, praticamente todo mundo, né, claro, alguns sobreviveram, mas assim, uhum. e era uma carga de emoção ali, né, e como é que foi, assim, para vocês? Porque evento longo e ainda com tudo que eu lembro perfeitamente, né, porque estava um dia bem chuvoso, assim, né, Muito, bem muito. nublado, A assim. água, eu lembro que eu pisei na grama, assim, tava uma lâmina de água, não sei, mas eu afundei. Eu me molhei todo, porque eu tenho fotos minha icônica. Vou te mandar uma foto icônica. Ela saiu na capa do jornal daqui de Sombrio. E assim, era uma foto que eu tava lá, toda aquela estádio atrás de mim, e eu bem ali, esperando os caixões chegar, sabe? Assim, é Nossa. uma foto bem icônica do velório. Transitou por muitos jornais ali naquela época. Aham. E é interessante porque, assim, ó, tu lidar com a emoção e passar a informação. Tu bem sabe disso, imagina, uma repórter que Sim, passa por diversas coisas tristes e emocionantes e tu tem que tem que segurar se o negócio segurar. para poder Aham, passar a informação, né? aham. Então, o intérprete também, por muitas vezes eu tenho que ver coisas muito desconfortáveis em delegacia de polícia, em hospital, em coisas que a gente não gostaria de estar, mas tem que estar, porque surdo acontece de tudo em todos os lugares. Não Assim é só como no uma pessoa que velório, não é né? surda, né, assim como uma pessoa É, que não é surda. ju- É. justamente. Tem É. surdo preso? Tem. Tem surdo em delegacia? Tem. Tem surdo vítima? Claro que tem. Mas a gente está lá. Então, interpretando e dando acessibilidade. E é uma palavra muito bonita isso. Adota isso daí depois no jornalismo. Ó. Acessibilidade linguística. É Uhum. importante. Os intérpretes de Libras, eles dão acessibilidade linguística para a Linguística. comunidade surda. É muito É interessante isso. informação, né, porque imagina, a gente imagina tu ligar a TV, tu vê, mas não sabe o que que tá pass não sabe o que que significa, né, é uma agonia, então tem dar acesso às pessoas à informação, todo mundo tem esse direito, né. E é bem interessante, porque daí o surdo, ele tá olhando a... Por que o olhar? Porque a única forma de ele entender é o olhar. Ele não desenvolveu aqui a audição. Então, tudo que ele vê, ele tem que entender. Se é por Tem. meio de imagem, se é as pessoas se movimentando, aqui ou ali, pessoas falando. Ele precisa ter a sinalização, mas ele precisa ter informação através da visão. E nada melhor do que a comunicação visual, que é através de redes sociais, enfim, canais de TV também. Tá, e o que que acontece quando tu não sei se acontece, né, no teu caso já trabalha com isso há muitos anos, mas, assim, se tu não sabe uma palavra, o que que faz? Você já passou por isso? Uma pessoa falar uma Tem, palavra, assim, daí o que que tem faz? Tem estratégia. Vou citar um exemplo no início da carreira. Então, a pessoa falou na palavra ateu. Eu não sei qual é o sinal de ateu, mas eu sei o que que significa. Isso, pelo menos, é um caminho, tá? Mas tem uhum, outra coisa. A pessoa ela usa uma palavra difícil e não deu significado para aquilo. Eu não sei o sinal daquilo. Eu vou soletrar. O último recurso é soletrar. ah, O primeiro recurso é contextualizar. tá. Por isso que o intérprete ele tem que saber de tudo muito. Ele tem que saber, não é de Conhecimentos tudo pouco. gerais. Não, mas tem que saber às vezes muito profundamente algumas coisas que tu tem que saber, sei lá, o que que é uma coisa assim que não é muito comum, o pinhole na fotografia, que é a latinha pintada de preto, tu dá um furinho, coloca o papel fotográfico dentro e tampa com uma fita isolante. Bota o feixe de luz por 5 segundos e fecha. Eu sei, pinhole, vou soletrar. Mas qual é o sinal de pinhole? Eu não sei, mas eu Aham, consigo contextualizar aquilo. uhum. A gente interpretou na Unesc um seminário de fibromialgia, não, seminário da dor, que era dores crônicas, doenças crônicas. Qual é o sinal de fibromialgia? Daí Pois tinha um é. sinal lá, um sinal aqui. Ah, beleza, dor. Daí a gente fez toque, dor, para contextualizar aquilo.
porque eram coisas bem técnicas e bem profundas e bem focadas em assuntos específicos, Porque, tipo né? assim, imagino que tu deva, por exemplo, da medicina, tem umas palavras que a maioria das pessoas não vão saber. A gente não sabe tudo, né, assim, quem não é surdo e tal, que, Uhum. vê TV, ouve rádio, ainda assim tem palavra que a gente tem que ir lá pesquisar o que que significa, né. Exato. E daí tu vai falar partes da anatomia humana. Não tem um sinal. Então aponta onde é que tá o negócio, que é o que Uhum. fica fácil para nós, né? Aham. Esternocleidomastoideo. É onde é que fica? Ah, tá, fica aqui. Ah, é isso daí mesmo. São coisas bem complexas. Então, tem coisas mais simples que a gente é acostumada, que é o ensino médio, ensino fundamental e algumas disciplinas de universidade. Mas quando chega em mestrados e doutorados que eu já interpretei, a coisa é um pouquinho mais difícil, porque daí aquela palavra, por exemplo, ela não significa o que a gente entende. Por exemplo, a palavra pastoreio. Pastoreio está lembrando de ovelhas, sei lá, uma coisa de rebanho, uma coisa até mesmo de igreja. Mas na literatura de Foucault, lá no mestrado, doutorado, pastoreio não quer dizer isso. Quer dizer uma outra coisa. Então, tu Nossa. já não usa mais o sinal de pastoreio. Aham. Entende? A palavra tu conhece, mas não é o mesmo significado. Porque nesses estricto senso de mestrado, doutorado, as coisas se tornam bem rebuscadas, bem mais difícil, né? É tipo, tu fala off no jornalismo. Sim. Off é uma coisa que tem um significado, às vezes, diferente de desligar. A gente desliga o tópico em off, Tipo né? assim, estar fora, né, estar fora. Aham, aham. Existem as Aham. linguagens específicas ou os termos técnicos das Legal. áreas, né? Que Ah. tem, inclusive, no jornalismo, que a gente vai pegando, vai pegando. Pois é, daí tu tem que estudar, não adianta, tem que estudar, né. Tem que estudar, tem que perguntar, tem que saber o que Bah, que admiro. significa isso. Então, eu não interpretei, um surdo ainda não fez jornalismo, mas o dia que fizer, beleza. Nós vamos fazer o jornal visual, que já Já existe, né? Tudo em não, línguas e de é sinais. e é muito interessante, né, um jornal todo Em traduzido Libras. para libras, Isso. porque a Só pessoa que ele é saber feito o em Libras, ele não é traduzido, ele é ele é feito. Quem tá. faz é uma pessoa, é a Guerreta, Clarice Guerreta, formada em jornalismo, professora de Onde Libras. que tem isso? Onde é que o pessoal assiste isso? É o jornal visual que tem no YouTube. No YouTube? No YouTube. É Fica aí a dica, tá. bem legal. Porque eu até ia pedir para te passar umas dicas, assim, ou influenciadores Uhum. ou perfis no Instagram ou no YouTube que Aham. tem esses conteúdos interessantes, tá, então fica aí. É o jornal visual? É É jornal que visual? A Clarice Guerreta tem o Tá. Hélio, que trabalha na TV Cultura também, é uma influência muito grande, né? Tem o Iflocus é demais, que é o Isaac Floquinho, que a gente chama ele. É demais. Daí tem outros professores que ensinam língua de sinais, tem muitos influenciadores, assim, ouvintes e surdos, mas assim, aí tem um canal muito legal que ensina como lidar com o surdo no dia a dia, que é o Vi Surdo. É o V e o I surdo, tudo junto, né? Eles são de Absurdo. Caxias do Sul. E são muito famosos no Brasil e no mundo, né? Porque imagina, eles fazem sucesso aí afora. E são youtubers de primeira, assim. Nossa, incrível como eles fazem as edições deles para poder ensinar e mostrar que Libras dá para ter acessibilidade pelos ouvintes. Com Ai, que certeza. legal, fica aí a dica então, né. Então são Uhum. esses 3, né, tu passou de 3, né? Ou É, 2? a 3. Clarice Guerreta, Alice Guerreta, o Hélio Libras, que é da TV Cultura, o Iflocus, que é o Isaac, o Floquinho, tá, e o Vi Surdo. 4. São surdos e ouvintes aí. A maioria deles são surdos, assim. Tem muito mais, né? Que se eu começar a listar aqui, tem um monte Aham. para seguir, para aprender, para desenvolver, né? Que legal. Então tem que E seguir. o que que tu não fez ainda que tu quer fazer? Tem algo assim: "Bah, um dia eu gostaria de interpretar nessa ocasião", ou que tu queria fazer mesmo ainda com o teu Uhum. trabalho? Eu gostaria, assim, ó, de fazer com que as pessoas públicas, as que aparecem bastante na TV, elas aprendessem Libras e pudessem transmitir algumas coisas em Libras. Tanto da área política, quanto da área de comunicação, da área de atuação como atores, né? Mas eu acho que seria uma coisa legal lançar filmes, séries, já existem, né? Mas todo ele em língua de sinais, já existem, mas ter mais isso, ter Onde mais que tem esse? acessibilidade. Tem muitos filmes,
Ó, inclusive em 2000, agora eu não lembro, 2022 ou 21, agora eu não lembro. No Ritmo do Coração ganhou o Oscar como melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado, 3 Oscars. Era de uma família de surdos que a minha queria cantar. Ai, que Isso legal. foi bem interessante, porque imagina, a Mary Martin, que é uma atriz, que ela estava nesse filme, ela não concorreu a coadjuvante, mas ela ganhou como melhor atriz lá em 87, quando ela fez em 86 Os Filhos do Silêncio. Uma atriz surda, surda, Hollywood. Tudo mesmo. E todos os atores surdos ali. E eles fizeram a releitura de um filme chamado A Família Bélier, que é um filme francês, e eles fizeram daí em Hollywood. Claro, Hollywood sempre vai bombar mais, né? E Aham. eles ganharam isso daí. Então são filmes bem, né, muito aplaudidos. E o que que eles fizeram no Brasil? Fizeram no Brasil Crisálida. Tava na Netflix, saiu da Netflix, agora eu vou ver onde é que vão hospedar de novo. E o Crisálida, por incrível que pareça, ele acontece em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu já ouvi falar, esse eu não assisti, vou assistir Saiu pra. do ar, mas daqui a pouco eles entram no ar. Eles estão fechando os contratos lá, vai voltar. E o Crisálida tem atores que moravam em Araranguá, em Criciúma e estavam em Florianópolis e se tornaram atores dessa série. Uma série muito bem feita. Fotografia, edição, olha, atuação. Pô, tá na Netflix, né? Significa Sim, tem que que ter era uma. uma qualidade padrão ali, né. Isso. E existe também, claro, muitos produtores, documentários e tudo mais, mas que isso se tornasse mais público nas emissoras, nas redes sociais. Eu gostaria muito não só de atuar seria legal, mas poder dirigir, poder, né, Dirigir, né. organizar isso, roteirizar tudo isso. Uma coisa que a gente tem em mente, eu e uma outra colega no Rio Grande do Sul, ela é de Orleans, mas ela está morando lá, é a gente fazer um documentário só em língua de sinais, com voz, né? Claro, que sai a voz de dublagem. A gente está pensando isso agora nos próximos anos. É algo que tinha um desejo grande de poder atuar. E uma segunda coisa é poder fazer palestras para grandes públicos na sociedade. Eu já faço palestra em diversos lugares, mas assim, ó, expandir mais em diversas áreas, pegar toda a galera do hospital lá, do São José, por exemplo, e dar uma palestra para todo mundo como é que atende surdo. Pegar toda a galera da saúde de município, do social, de várias cidades, para as pessoas se aperfeiçoarem em ter uma comunicação com o surdo. E uma terceira coisa, que é a última, é fazer com que o comércio, qualquer lugar, qualquer cidade, seja acessível em língua de sinais. Atendimento ao público, né, quem trabalha com o Exato. público em geral, né. É. Porque daí tu chega, por exemplo, pá, Criciúma cheio de comércio. Aí o surdo vai lá comprar roupa, tênis. Eles escrevem. Não é atendimento isso. Me desculpa dizer mais um atendimento é tu dizer assim, ó. Ah, tá, tu quer uma camiseta? Que cor? Azul? Vermelho? Roxo? Atender em língua de sinais. Isso é Uhum, acessibilidade linguística, certo? uhum. Quando tu atende com papel, é a mesma coisa que tiver 5 degraus no teu estabelecimento e não tiver rampa. Se tem libras, se não tem rampa, mas ele entra, claro, né? 3 homens vão lá pegar a cadeira de roda, levanta e bota dentro Ele do entra. comércio. É. Essa é a escrita, isso não é acessibilidade. Acessibilidade é língua de sinais. Então, o comércio ser efetivo nessa parte da língua de sinais. Então, são coisas que eu gostaria muito de participar e ver isso acontecendo, né, no meio da sociedade. Porque as pessoas, a gente pensa que tem informação, né? Mas a maioria não tem informação sobre isso. Não, Porque eu só faço para públicos pequenininhos. 200, 300 pessoas. Já fiz aí no Teatro Elias Angeloni 600 pessoas. Tá, beleza, todo mundo da educação. Todo mundo da educação sabe. E outras áreas específicas. é. Entende? O Uhum. empresariado do negócio. Né? Ainda tem muito campo a ser trabalhado, né. Tem, E tem. olha, eu admiro, tá, parabéns, meus parabéns mesmo pelo teu trabalho e a todos os profissionais, mas a ti em específico que tá conversando aqui no canal, né, porque é algo, assim, que não é só tu aprender aquilo que tu tem que aprender, digamos assim, como tu falou, tem que estar sempre ligado nas notícias, porque tu tem que saber associar uma palavra, tu tem que ter o conhecimento que a gente chama de básico, mas o conhecimento geral, né, o que não é fácil, e ainda interpretar. Então, assim, é algo que eu vejo o quanto ainda tem para evoluir, assim, né, a sociedade de maneira geral. Mas são pequenos passos, digamos assim, eu realmente espero que
aquele do lance dos meios de comunicação, pelo menos a TV, o vídeo, né, eu trabalho com isso, seria muito legal, pelo menos a programação, um noticiário ter essa tradução, né, eu acho que já vai ser uma evolução que não é o ideal ainda, mas já vai ser um avanço, né. É, e é verdade, até porque assim, ó, nas redes sociais, o que a gente fez durante a política foi muito legal. Todo dia que tinha que gravar um vídeo na política, né? Então tava acessível aqueles vídeos do Instagram. Todos os surdos viam ali, ó, aquilo ali tá botando no Instagram, não era nem na propaganda política, na TV, era no Instagram do candidato. Aí os surdos votaram todo naquele. Por quê? Porque eles Aham. entendiam e sabiam o que estava acontecendo. Claro, Aí o outro que não tinha. Pois é, não foi sabia. oferecido para todo mundo. É o que eu disse para os partidos. Eu não sou exclusivo de um partido. Se quer exclusividade, paga o dobro, eu brincava, né? Mas assim, a Libras é de todos. Eu disse assim, É. posso trabalhar pelo partido A e todos os partidos deixaram livre. Pode trabalhar pela esquerda, pela direita, não me importo, né? Não há problema nenhum. E Uhum. na TV, eu lembro que tem um canal local aqui no Vale do Araranguá, e aí, assim, no dia, sempre acontece, 2 dias no ano, deveria acontecer todos os dias. No dia do tradutor e intérprete, já fiz o Jesus. jornal o dia inteiro. Nossa, mas cansa fazer o jornal. A notícia do meio-dia até 1 hora da tarde, e os repórteres fazendo, só dá o descansinho na hora do comercial. Nossa, e E no fazia dia tudo do mesmo. surdo, 26 de setembro também. Fiz 2 dias, assim, no ano em Uhum. homenagem ao tradutor e intérprete, Ramon vai trabalhar, em homenagem ao surdo. Pô, é legal, mas não pode ter uma pessoa só. E isso é bem interessante. Sempre tem que ter dois ou três para interpretar. Não é porque cansa os braços, é por causa da A mente. mente. É a linearidade da interpretação de qualidade. Estudos da tradução, até 20 minutos. Depois de 20 minutos, a coisa começa a decair. Então, por isso que reveza. Não é pelos braços, é pela mente. Isso é estudos da tradução, não é só de língua de sinais. É de língua inglesa, espanhol, é dos caras que trabalharam na ONU, né? Um dos maiores intérpretes que tem aí, das línguas orais, eles sabem disso. Eles têm essa noção e a gente também, né? Tanto da língua de sinais quanto da língua oral. E uma outra coisa que também espalhou muito agora nesses últimos 2 anos foram as leis de incentivos à cultura, né? É, Então, então tinha que ter, obrigatoriamente nos editais senão tinha que não ter passa, né, senão não é aprovado. acessibilidade. Eu interpretei um curta-metragem que vai ser até de Balneário Rincão, outros curtas-metragens que interpretei, ou eventos que eles fizeram mesmo, culturais mesmo. Eu estava Culturais. lá interpretando. Muita coisa eu interpretei agora nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, e o ano que vem tem mais. Tem show. Agora começar a ter show com música e interpretação simultânea dos shows também, né? Ah, que Então, le é uma acessibilidade na comunicação. é uma maneira de fazer ter, né, porque eu conheço também um projeto que é cultural também, e aí se não tivesse nenhum, tipo de acessibilidade, né, que daí no caso o Libras não passa, né, então, ou seja, não é aprovado, a pessoa não tem o recurso. Então é uma maneira, é bom, né, de certa forma, porque é assim que faz com que mais pessoas tenham esse acesso, né. É, E, Ramon, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Nossa, eu aprendi bastante, assim, e a gente vê o quanto que esse trabalho é importante, né, e que mais pessoas se interessem em trabalhar com isso, porque tem muito campo ainda para ser explorado, né. tem demais. Eu agradeço essa oportunidade lá. Lá, siga no @ramon.cunha.libras. Dentro da minha bio, eu tenho um canalzinho de YouTube lá. Eu não sou Tá. youtuber igual a tu, tá? Eu tenho lá uns seguidores lá, tem os videozinhos que eu coloco, já coloquei alguns ali, né? Que ensina um pouco de teoria e um pouco de prática. Tá dentro do canal da bio do @ramon.cunha.libras. O que é legal para a pessoa ter acessibilidade. Lá vai procurando outros, né? Os algoritmos vão te incentivando a procurar Vai mais. aparecendo mais, né. E o teu É, Instagram também é arroba esse mesmo aí, né, tu falou, isso, né? E YouTube? Ponto ramon.cunha.libras. Eu sou da família legal. Ponto. E eu quero te propor, então, uma finalização diferente, né. É? Vamos lá. Porque daí eu vou me despedir aqui do pessoal, e aí tu faz a tradução, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vou só me afastar um pouquinho para ficar um pouquinho. Tá. Pode falar. Então, primeiramente, né, mais uma vez eu quero te agradecer, Ramon, pela participação, dizer que foi um bate-papo muito legal e importante,
de a gente trazer aqui no canal, que eu falo de comunicação, falo de jornalismo, mas isso também está ligado diretamente e é importante no dia a dia, né, a notícia, o jornalismo, ele está ligado com todos os públicos, e o trabalho de vocês intérpretes é fundamental. E eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, quase 1 hora de conversa, acompanhando. Muito obrigada por acompanhar aqui o canal. Já quero deixar o convite para acompanhar outras entrevistas também, então dá uma stalkeada. Não sei como é que é stalkeada aí. Como é que é stalkeada em Assim, ó. Libras? Assim, ó. Que tem outras conversas com profissionais da comunicação, outros profissionais também, e espero que vocês gostem. E os vídeos, né, de entrevistas, eu de vez em quando posto alguns outros vídeos aqui também, mas os vídeos de entrevistas nesse canal é sempre na terça, a cada 15 dias. Então, uma terça sim, uma terça não, tem um vídeo novo aqui. E eu quero agradecer a todo mundo e como é que obrigada a todos, daí eu faço aqui junto Assim, ó. contigo e até a Obrigado. próxima. Obrigado. Encontrar de novo, que é até a próxima, né? Tá, peraí. Obrigado. Obrigada, Aqui, ó, pontinha do dedo, pontinha do dedo. Aqui, ó, no tá, teu queixo. Teu queixo. Aqui, ó. Joga para frente. tá, obrigada. Daí, esse daqui é 2 letras D. Isso. Assim mesmo, pode ser. Assim mesmo. Encontrar outra oportunidade. Isso. Assim. Legal. Gente, gente, muito obrigada mais uma vez. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.